Dado o horário previsto para a sessão de julgamento, declaro aberta a sessão da primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário do dia 26/8/2024. Primeiramente, bom dia a todos, conselheiras, conselheiros, advogados presentes, representante fazendário, secretária de Câmara e todos aqueles que nos acompanham. Hoje nós temos em apreciação um processo em retorno, dois processos na pauta ordinária. Vamos dar início, então, pela pauta ordinária. Item 1 da pauta, é um processo da minha relatoria. Eu transferi, então, a coordenação para o conselheiro Moisés. Salvo engano, me parece que está a doutora Adriane e a doutora Ivone estão impedidas nesse processo. Vamos fazer ele com maioria. Transfiro, então, a coordenação para o conselheiro Moisés. Obrigado, doutor Cícero. Primeiramente, bom dia, doutor Cícero. Bom dia, conselheiras, conselheiros, representantes do direito passivo, representante fazendário, secretária Raane e a todos que nos acompanham pelo YouTube. Então, em apreciação, o processo de número 40.11.60.31.12.029, contendo recurso voluntário 1866 de 2024, em que é sujeito passivo Eletrotransol Indústria e Comércio de Materiais, advogado Dr. Gelber Caetano, representante fazendário Dr. Wilson Pereira da Silva, relator Dr. Cícero Rodrigues da Silva, que estando em condições, peço que, por gentileza, profira o seu relatório. Questão de ordem, senhor coordenador. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir vista desse processo para uma data próxima e ao prazo máximo, de acordo com a conveniência do relator, do representante fazendário e do representante do direito passivo. Poderia ser até o dia 26, né? Então, deixa eu indagar, doutor, doutor Cícero, dia 26 de setembro, Para é mim, numa sem problemas. quinta-feira. 26 é numa quinta, não é isso? Isso, Sem problema. tem problema, doutor Gelbert, dia 26 de setembro. Nós também, sem problemas, senhor conselheiro, gostaria apenas de trazer uma informação que talvez possa ser, inclusive, útil para a análise que será feita aí a partir do pedido de vista, né? Esse processo, ele teve algumas diligências e, em razão dessas diligências, algumas reduções. Reduções que contaram com a concordância da própria autoridade fiscal. Então, nós ainda discutimos algumas questões remanescentes, mas em razão do programa Negocie Já, foi feito o pagamento do remanescente. Então, a questão posta à discussão é apenas do que contou com a concordância do auditor fiscal para a redução do lançamento. Restaram ainda R$ 51.000 que foram pagos agora no âmbito do Negocie Já, para facilitar aí a análise de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Gelber. Doutor Wilson, em relação à data de retorno para o dia 26. Primeiramente, né, muito bom dia, senhor coordenador, doutor Moisés, né, o relator, doutor Cícero, né, doutor Ricardo, doutor Adriane, doutor Ivone, também o doutor Gelber Caetano, né, doutor José Eduardo, na sala de espera, doutor Benjamin, a secretária Rayane e a todos que apoiam a sessão pelo YouTube. É, a gente concorda, só gostaria de esclarecer uma coisa, foi colocado pelo doutor Gelber. Realmente, o contribuinte pagou 51 mil, e se a gente pegar os 51 mil, vai ser os 92 mil, que foi o valor que a autoridade entendeu como correto lá na segunda revisão, menos 40.800, que na terceira revisão o auditor entendia que era correto também deduzir. Só que na quarta revisão, ele falou assim, olha, eu cometi um equívoco, eu peguei o banco de dados devido a pegar da segunda revisão, eu peguei da primeira revisão. Então, os 40.800 na verdade, são 449. Então, assim, não há concordância desses 40 mil, não. Os 40 mil são 449, só colocando. Mas, realmente, há outras situações que devem ser colocadas. Mas esses 51 mil pagos não estão pacificados, não. Só isso que eu gostaria de colocar. Mas a gente concorda com a data proposta. Obrigado. Obrigado, doutor Wilson. Então, no sendo resultado desse processo, em face da solicitação de vista do conselheiro Ricardo Souza Santos Mariano, fica o retorno do julgamento marcado para o dia 26/9/2024, nos termos do artigo 30 do Decreto 6.930 de 2009.
Este é o resultado deste processo. Já agradeço a presença do Dr. Guilherme Caetano e desejando um ótimo dia de trabalho. Obrigado, bom trabalho a todos também. Até a próxima oportunidade. Agora, agradeço ao Dr. Cícero por ter transferido a coordenação e devolvo para a continuidade dos trabalhos. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Moisés. Obrigado pela condução do julgamento. Passamos então à apreciação do próximo item da pauta. É o processo 4011-80052630, contendo recurso voluntário 1867/2024, em que é recorrente Unit Medical Limitada, representante do sujeito passivo não se faz presente, representante fazendário continua, doutor Wilson Pereira. O relator do processo é o conselheiro José Eduardo, em substituição ao conselheiro Ricardo. Quando em condições, doutor José Eduardo, o relatório, por gentileza. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, doutor Adriano, doutor Edmundo, doutor Moisés. Bom dia, doutor Wilson, secretária Rayane, a todos que nos acompanham. Bom, senhor coordenador, nesse caso aqui, eu pediria licença para fazer o relatório, né? Tendo em vista que tem uma proposta de conversão de diligência que será apresentada aí pelo conselheiro Moisés. Coordenador, doutor Moisés. Obrigado, Dr. Cícero. Obrigado, Dr. José Eduardo. Realmente, eu tenho uma intenção em enviar esse processo de diligência para gerências de auditoria de indústria atacado. Basicamente, esse auto de infração ele é de carga tributária. E aí ele especificou quais são os tipos, né, de auditoria de carga tributária que ele realizou. E aí foi feita uma auditoria básica e, com isso, alguns pontos precisam ser esclarecidos. O primeiro ponto que o sujeito passivo bate aqui é em relação ao pagamento a maior de protege e ele pede a compensação nos meses subsequentes. Então, esse é um ponto que é objeto da proposta de diligência. A outra questão é que em algumas transferências, alguns questionamentos sobre a carga tributária envolvem transferências, e essas transferências, entendo eu, pela data, né, da impugnação do sujeito passivo, estão abargadas pelos embargos de declaração da ADC 49, em que modulou esses efeitos, e também uma pequena questão em relação a uma compensação que a autoridade lançadora fez, e ele fala de 4 notas fiscais. Dentre elas, 2 notas fiscais, ele fala que juntou no processo, e eu não consegui encontrar essas notas fiscais, e também não consegui verificar esse valor que foi compensado. Então, seria basicamente esses 3 pontos para a autoridade lançadora verificar. Eu vou fazer aqui uma breve leitura, bem sintética dos fundamentos pelos quais entendo necessária a conversão em diligência para análise e deliberação de todos vocês. Então, considerando que o lançamento decorre da omissão de recolhimento de ICMS no exercício de 2015, e aí ele vem falando quais são as auditorias, né? Saída de mercadoria com carga tributária inferior à prevista legislação, demonstrada no relatório de divergência de carga tributária informada e calculada, nota fiscal. Aí vem, saída interna de mercadoria com redução na base de cálculo em períodos em que a empresa deixou de recolher as contribuições ao fundo protege. Aí vem, transferência interestadual de mercadorias com base de cálculo de ICMS inferior à última entrada, né? E aí vem, também saída de material adquirido para uso ou consumo da empresa em transferência para unidades situadas no estado de São Paulo ou em remessas para estabelecimento prestadores de serviço com base de cálculo de ICMS inferior a que foi utilizada na recuperação do crédito pela entrada. E aí ele vem cá, demonstrado no relatório de material de uso ou consumo transferido ou remetido para prestadores de serviço fora do estado. Aí vem, considerando que o recorrente alega que efetuou pagamentos a maior da contribuição do Protege no período de fevereiro e março de 2014, no valor de R$ 17.127,42. Aí vem, ao perceber o equívoco, o recorrente procedeu nos meses seguintes às compensações desses valores excedentes. Considerando a Instrução Normativa 639 de 2003, GSF, de 17 de dezembro de 2003, em seu artigo 4º, parágrafo 3º, prescreve que o contribuinte do ICMS que realiza a operação contemplada com benefício fiscal cuja fruição esteja condicionada à contribuição protege,
deve efetuar o pagamento da receita do Protege. Aí vem, parágrafo terceiro. Quando houver pagamento em duplicidade ou com valor maior que o devido, inclusive quando o pagamento englobar mais de um período de apuração, o contribuinte deve solicitar sua restituição, observado o que couber o procedimento disciplinado nos artigos 486 a 494 do STE. Considerando que o parágrafo primeiro do artigo 490-A do RCT estabelece, antes de se proceder à restituição do imposto, caso o sujeito passivo ele venha, aí o que importa aqui é o parágrafo primeiro. A pedido do sujeito passivo, pode ser efetuada a compensação do valor a ser restituído com o débito do sujeito passivo com a Fazenda Pública Estadual, ainda não inscrito em dívida ativa, inclusive com crédito tributário não contencioso. E aqui eu trago um julgado do Conselho Superior que enfrentou esse tema. Tá? Ele vem aqui, ó. Considerando o acórdão com o Super 876 de 2020, processo, é isso aí, 40, 11, 60, 30, 331, 53, que discutiu a possibilidade de compensação dos valores pagos à maior do Protege, desde que em períodos anteriores. E aqui eu trago o trecho desse voto. Portanto, nos termos do disposto do artigo 490-A, parágrafo 1º do RCTE, inequívoco que existe sim previsão normativa expressa que autoriza a compensação de valor a ser restituído relativo ao protege, pago em duplicidade ou com valor maior que o devido. Todavia, entendo que a autorização legal em epígrafe somente abarca as diferenças favoráveis ao contribuinte decorrente das contribuições recolhidas em duplicidade ou em valor maior que o devido, apuradas em períodos anteriores àqueles em que detectado pela fiscalização a utilização indevida do benefício fiscal em elusão. Deste modo, que os valores recolhidos indevidamente a título de contribuição protege nos períodos de março a dezembro, e ele continua aqui o raciocínio. Também trago outro acórdão, e esse aqui até da lava do Dr. Ricardo. Ele enfrentou o mesmo tema e eu peguei um trecho da emenda. Ele fala aqui, ó, sujeito passivo que efetuar pagamentos a maior a título de contribuição ao Protege Goiás tem direito à compensação barra imputação deste excesso, nos meses em que houve inadimplência barra pagamento a menor. Esse acórdão também é do Conselho Superior. Considerando também que parte do lançamento cobra diferença de base de cálculo nas transferências, e aí eu venho trazer a decisão recente da ADC 49 em embargo de declaração. Então, considerando que o plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADC 49, declarou a inconstitucionalidade dispositiva da Lei Complementar 87, Lei Candir, que prevê a ocorrência de fato gerador do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Considerando que os embargos de declaração da DC 49, que modulou seus efeitos temporais para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão. E aqui eu trago tanto o despacho 295 da Procuradoria-Geral do Estado, também um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, justamente batendo nesse ponto, né? Primeiro ponto, que o processo contencioso fiscal pendente de conclusão é aquele que o contribuinte tem apresentado impugnação ao lançamento até a data de 29/4/2021. Isso é muito importante ressaltar. Então, no caso concreto, eu faço um outro considerando, e o contribuinte aqui apresentou a impugnação em 23 de fevereiro de 2018. Então, aqui ele está contemplado com a ressalva das modulações dos efeitos da decisão da DC 49. Então, eu faço uma pequena conclusão, né? Portanto, não se deve cobrar ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. E aí faço outros considerandos aqui, né? Que nessa fase processual se encerra a possibilidade de apresentação de provas, considerando o princípio da verdade material, e também que a autoridade julgadora é competente para determinar a correção das irregularidades ou omissões que influenciaram no letivo. E a intenção é encaminhar esse processo a gerência de auditoria de indústria atacado para que seu ilustre titular designe auditor fiscal para. E aí vem os quesitos, aqui, os itens, né, do comando. Verificar se o sujeito passivo solicitou a restituição do protégio recolhida maior no período de fevereiro e março de 2014. Em caso negativo, realizar as compensações com os meses subsequentes. 2. Adequar o lançamento à decisão dos embargos de declaração da DC 49 do STF, retirando a cobrança do ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. 3. Juntar no processo as notas fiscais de saída
91,41, 91,45 e demonstrar que foi realizada a compensação do valor de R$ 42.195,18 nesse pátio, conforme a observação da conclusão da auditoria básica da folha 14. 4. Colecionar novos papéis de trabalho e o detalhamento do crédito tributário. 5. Apresente outras informações e documentos que julgar pertinentes ao caso, para melhor compreensão da matéria e informação do juízo desta Câmara para o desvio da controvérsia. Cumprida a diligência, encaminhe os autos à SEP, para intimar o sujeito passivo, para que no prazo de 30 dias manifeste sobre o resultado da diligência, caso queira, após retorno do julgamento. Essa é a proposta de diligência para apreciação, né, das senhoras conselheiros, senhores conselheiros e da representação fazendária. Muito obrigado, doutor Cícero. Obrigado, então, doutor Moisés. Doutor Denison, Bom dia. doutor Denison, não sei se o senhor conseguiu ouvir a proposta do conselheiro Moisés. Eu entrei, eu me confundi, eu estava na quarta Câmara e o processo é daqui. Eu entrei bem no finalzinho. Então, doutor Moisés poderia, então, Eu vou pontuar aqui para o doutor Denis quais são as questões. Me É, desculpa, doutor. tudo bem, doutor Denis. São alguns pontos que eu coloquei aqui, é o seguinte, né? O recorrente, ele vem questionando a questão da compensação do protege, e eu trago aqui duas decisões do Conselho Superior em que foi possível, né, a compensação dos valores a título de protege. Então, um dos comandos é justamente para que ele verifique se o sujeito passivo pediu restituição. Caso não tenha pedido a restituição, é para compensar esses valores nos meses subsequentes do protege. Esse é o primeiro comando. A outra questão, a auditoria da carga tributária, ela questiona a diferença de base de cálculo nas transferências. E aqui eu cito a decisão na DC 49, principalmente no que tange aos embargos de declaração em que modulou os efeitos. E no caso concreto aqui, ela está contemplada pela ressalva feita nos embargos de declaração, porque a impugnação foi apresentada antes da ata de julgamento, ou seja, foi apresentada antes de 29 de 4 de 2021. Então, nesse caso, a gente não pode cobrar diferença de base de cálculo nas transferências interestaduais, porque não é fato gerador do semestre. Esse é o quesito número 2. Outra questão que eu observei aqui é o seguinte, ele, na conclusão da auditoria, ele fala de 4 notas fiscais e que fez a compensação. Tem 2 notas fiscais que ele falou que anexou no lançamento, nos papéis de trabalho, e eu não consegui encontrar essas notas fiscais. Então, eu peço para ele juntar e também para demonstrar que o valor de R$ 42.195,18, que ele fala lá que foi feita a compensação, para ele me mostrar onde é que ele fez a compensação, porque eu não consegui enxergar. Então, são esses 3 motivos pelos quais entendo necessária, né, a conversão em diligência para a gerência de auditoria de indústria atacado verificar. Perfeito, obrigado. Obrigado, então, doutor Moisés. Doutor Denison. Eu não tenho nada a pontuar. Acho que os pontos são exatamente esses colocados pelo conselheiro Moisés. E acho que essa diligência supre exatamente os pontos que a gente quer que sejam esclarecidos. Então, obrigado, então, doutor Denison. Doutor Wilson. Bom dia novamente, né? Bom dia, doutor Denison. Bom dia novamente, doutor Moisés. Aqui a gente já gostaria de parabenizá-lo, né? Realmente, evolução muito boa. Penso que realmente esses pontos colocados pelo novo conselheiro vai dar sanear o processo para fins de que haja um julgamento mais justo, né? Então, a gente concorda, realmente, esses 3 pontos ainda são passíveis ainda de saneamento, a gente entende que deve ser saneado, então a gente concorda perfeitamente com a colocação. Embora a gente ache que com o resultado da diligência, não sei como ficaria o valor do auto de infração, né? Mas a gente concorda inteiramente com a diligência. Obrigado. Obrigado, então, doutor Wilson. Indago-se a necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, doutor Moisés deseja fazer algum acréscimo? Doutor Cícero, caso seja aprovada, também seja considerada lida.
Obrigado, então, doutor Moisés, doutora Ivone. Bom dia, coordenador, bom dia, conselheira, conselheiros, representantes das partes, secretária Rayane, todos que nos assistem via YouTube. Faça a todos um excepcional dia. Senhor coordenador, eu estou de acordo com a proposta e parabenizo aí o conselheiro pela proposta apresentada. Obrigado, doutora Ivone. Pela ordem seria o doutor Zé Eduardo. Desculpe, doutor Zé Eduardo, que é o relator do processo. Isso. Não, de acordo com a propostura da diligência feita pelo conselheiro Moisés. Obrigado, então, doutor Zé Eduardo, doutora Adriana. Bom dia, doutor Cícero. Bom dia, conselheira Ivone, conselheiros, representante fazendário, advogados presentes e a todos que estão assistindo essa sessão. Também estou de acordo com o conselheiro Moisés, com a proposta. Obrigado, então, doutora Adriane. Anunciando, então, o resultado do julgamento, essa primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos à Gerência de Auditoria de Indústria e Atacado para que atenda aos comandos da resolução proposta pelo conselheiro Dr. Moisés Miquel. É o resultado desse julgamento. Agradeço a participação do Dr. Denison, também do Dr. Wilson, me parece que é o último processo. Desejo a ambos um excelente dia, uma excelente semana. Obrigado. Eu não cumprimentei na hora de chegar direito, cumprimentando agora. Uma boa semana, um bom trabalho para vocês. Abraço. Igualmente, bom trabalho a todos, boa semana, né? Todos fiquem com Deus, tudo de bom. Vamos ver, então, o doutor Ivonaldo acabou de ingressar. Bom dia, doutor Ivonaldo. Benjamin. Doutor Ivonaldo, conseguindo nos ouvir? Doutor Ivonaldo, está nos ouvindo? Bom dia, doutor Ivonaldo. Bom dia, doutor Cícero. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Bom dia, doutor Benjamin. O doutor Benjamin, não. O Benjamin, consegue nos ouvir? Parece que o doutor Benjamin caiu. De qualquer forma, parece que ele está aqui somente para acompanhar, né? Há uma solicitação de adiamento do processo, não é isso? Isso mesmo, doutor Cícero. Tem um pedido de adiamento que o doutor Benjamin protocolou em nome do doutor Idelmar. Certo. Então, não acredito que ele esteja aqui somente para acompanhar, ver se vou anunciar o processo. Se todos estiverem de acordo, parece que é a intenção, né, de atender a solicitação. Sim, doutor Cícero, tem esse entendimento. Então, vou anunciar o processo. Em apreciação, processo 4011-9010-91852, contendo recurso voluntário 1567-2024, e que é recorrente DMP Pneus e Acessórios Limitada. Representante sujeito passivo não se faz presente. Representante fazendário, o doutor Ivonaldo. Meu bom dia, não havia cumprimentado. Relator do processo é o conselheiro Moisés Miguel. Quando em condições, o relatório, por gentileza.
Obrigado, doutor Cícero. Eu deixarei de fazer um relatório deste processo porque existe um pedido do advogado pedindo o adiamento da data de julgamento. E o fundamento é que o doutor Lidelmar estará promovendo sustentação oral em outro processo, no outra Câmara. E ele aqui, ele fala que poderá ser agendado para qualquer outra data, então eu gostaria de pedir uma data longa, e se possível para o dia 25 de setembro, aí, se o doutor Ivonaldo concordar, e também as conselheiras e o conselheiro Ricardo. De acordo. Doutor Moisés, dia 25 de setembro, eu já tenho dois processos agendados na segunda Câmara também. Dia 25 então, e dia, deixa eu ver aqui, dia 23 23 pode ser, sem problemas, sem problemas. pode ser? Pode ser. Então, perfeito para mim também, dia 23 de setembro. Ok. Algum conselheiras ou conselheiros têm alguma objeção à data? Não tendo nenhuma objeção à data, então eu determino então o adiamento do julgamento, atendendo solicitação escrita e fundamentada da parte aí, fundamento no artigo 22 do decreto 6.930, ficando então o retorno do processo marcado para o dia 23/9/2024, na segunda-feira. Esse então, não temos mais processo em apreciação. Agradeço a participação do doutor Ivonaldo, desejo um excelente dia. Uma excelente semana. Obrigado, doutor Cícero. Senhoras, um bom dia. Senhores, um bom dia. Boa semana. Até a próxima. Indago a secretária Rayane se tem algum expediente para aprovação. Não, senhor coordenador. Então, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para quarta-feira, às 8h30. Obrigado a todos, um excelente dia, uma excelente semana.